Olá, pessoal! Cumprimento todos, a todas. E eu sou o professor Saskia Ribeiro de Almeida. Eu dou aula de linguagem no canal Conquiste os Seus Sonhos Enem. E aproveitando, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para vocês ficarem atentos às novidades do canal. Nós temos aulas de várias disciplinas e é para auxiliar vocês a gabaritar na prova do Enem, pessoal. Eu deixo aqui também, primeiramente, os meus agradecimentos ao canal Conquiste Seus Sonhos Enem e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, a aula de hoje é um assunto muito interessante, muito pertinente para as aulas e para a prova do Enem, certo? Hoje nós vamos discutir sobre a língua formal e informal e adequação linguística. A linguagem formal e linguagem informal. Nós vamos saber a diferença. Embora no nosso dia a dia nós podemos contemplar uma infinidade de situações que nos leva a compreender um pouco dessa linguagem formal e não formal. Mas, diga-se de passagem, quando nós vamos estudar na teoria, às vezes nós podemos confundir um pouco. Por isso, preste bem atenção, façam as suas anotações, dê pausa no vídeo, volta, para vocês não perder nem um pouco desse conteúdo. Mas sem mais delongas, vamos de fato para o conteúdo da aula, pessoal. Seguimos especificamente para a linguagem formal e informal. Eu sei que nós já vimos em aulas anteriores, mas não custa reforçar aqui o que seria a linguagem, certo? É a forma que os seres humanos interagem entre si, sendo ela uma linguagem oral, escrita por gestos ou pelas imagens e até mesmo pelas expressões, pessoal. Isso aí é a linguagem de uma forma ampla, certo? Agora nós vamos colocar o quê? A linguagem formal, informal e adequação linguística. Nós vamos ver quais são as suas diferenças, suas principais características, certo? São das variantes linguísticas que se objetiva a comunicação e podem ser utilizadas com contextos diferentes. De modo geral, quando falamos com familiares e amigos, utilizamos a linguagem informal. E se tivermos em uma empresa, em uma entrevista de emprego, por exemplo, escrevendo um artigo em uma reunião no trabalho, utilizamos a linguagem formal, certo? Aí vejamos a diferença, né? É uma diferença bem simples aqui a princípio. Se você está num grupo de amigos, você está entre familiares, né? Você vai ter uma linguagem, você vai se comunicar de uma certa maneira. Se você estiver em uma reunião, por exemplo, você vai utilizar uma linguagem mais formal, né? Quem nunca ouviu isso? Ah, pessoal, hoje nós vamos trazer um palestrante, uma palestrante, né? Nós vamos recepcioná-los formalmente, né? Toda aqueles procedimentos e a linguagem também é diferente, não é, pessoal? Quando você está com o seu grupo de amigos, com a família, você está numa reunião, uma entrevista de emprego, não é mesmo? Linguagem informal. A sua principal característica é a norma culta, se destacando em situações profissionais. Ao nos comunicar com autoridades, por exemplo, ou em atividades acadêmicas, como apresentação de trabalhos, e até mesmo quando não há intimidade entre o interlocutor, né? Porque às vezes você não está numa reunião, numa coisa, algo muito formal, mas talvez você não tem intimidade com interlocutores que estão ali, aquele público. Por exemplo, é a primeira vez que você vai falar com aquelas pessoas, então você vai interagir de uma forma mais formal, certo? Principais características: o uso e a apropriação com as normas gramaticais, certo? Com vocabulário rico, bem elaborado,
cuidado ao se pronunciar corretamente. Tipo de linguagem culta, ou também conhecida como coloquial, pessoal. Pode cair assim também, dessa forma, no enunciado, uma forma coloquial, certo? Normas gramaticais, o uso correto das normas gramaticais, né? Então, assim, a princípio, a linguagem culta, ela tem essa característica, né? De usar as normas gramaticais corretamente, formulação de frases, né? Ali, de todo aquele contexto, até mesmo quando você vai, por exemplo, escrever um texto, né? Uma redação, né? Para o Enem, por exemplo, você vai tentar, né? Você vai tentar, não, você vai conseguir, vai escrever, né? De uma maneira mais, assim, formal, né? Para poder se adequar ali ao tema, né? Então, a língua culta, as suas principais características é utilizada em situações formais e em documentos oficiais ou textos formais, certo? E a presença maior é a preocupação das palavras. E uma característica simples também, que você pode notar se cair um texto para você analisar ali na prova, é que a ausência de gírias, por exemplo, né? Então fica até fácil de você conseguir assimilar, certo? Eu trouxe aqui um quadro para vocês, tem a fonte logo abaixo, né? Esse aqui é o português brasileiro da norma culta, comunicação e linguagem, certo? Esse aqui é alguns exemplos, né, para nós nos apropriarmos mais sobre esse assunto, certo? Norma padrão é o jeito de falar e escrever uma língua que se definiu como sendo o correto, né? E geralmente o estabelecimento da norma padrão tem como objetivos uniformizar, né, a língua para que documentos, leis, materiais didáticos, discursos, livros e outros textos sejam compostos de maneira padronizada, né, uniformizar. É igual uniforme, né, pessoal? Ah, a escola X tem uniforme branco e azul, por exemplo. Né, uniformizar, que todo mundo está com a mesma roupa parecida, né, não com a mesma, né, mas o mesmo formato de camiseta, o mesmo formato de calça, a cor, né, principalmente, e o logo da escola, né? Construir uma identidade para a língua, diferenciando-a das demais. Valorizar a língua, a sua le, literatura, desculpa, e a última instância, o próprio povo que a usa, né? Porque a língua, ela é a apropriação dos seres humanos, né, para se comunicar, como nós havíamos visto anteriormente, pessoal. Eu trouxe aqui um, um poema, na verdade, deixa eu só voltar aqui para ver, isso, tá certo, é, intitulado A Terra é Nossa, né, é de Patativa do Assaré, né, ele usa uma linguagem culta. Então, vou deixar aqui para vocês, né? Para vocês terem um exemplo. Se caso cair na prova, que pode cair uma forma de texto para vocês analisar, se é uma forma culta, se não é uma forma culta, você pode seguir e lembrar deste exemplo, não é mesmo? A Terra é Nossa, de Patativa do Assaré. Temos a imagem dele aqui, né? Em caricatura, em desenho, certo? Eu vou ler para vocês. Preste bem atenção nas colocações das palavras que ele usa. Não é uma forma muito difícil, apesar de ser uma forma culta, que às vezes você pensa, é forma culta, tem que ser, né, aquela linguagem que a gente nem entende, precisa de um dicionário para poder traduzir, não é traduzir, né? Para poder compreender. E nem sempre, pessoal, a forma culta simplesmente é a utilização correta ali, gramatical, que tem ausência de gírias, né? Então vamos ver esse poema, por exemplo, é uma linguagem simples, porém uma linguagem culta, tá bem? A terra é um bem comum
que pertence a cada um, com o seu poder além, Deus fez a grande natura. Olha as palavras diferentes, né? Natura. Ele podia utilizar natureza, mas ele utilizou natura. Mas não passou escritura da terra para ninguém, não para, né? Se a terra foi Deus quem fez, se a obra, se é obra da criação, deve cada camponês ter uma faixa de chão. Aqui vejamos as rimas também, né? Quando um agregado solta o seu grito de revolta, tem razão de reclamar. Não há maior padecer do que um camponês viver sem terra para trabalhar, né? O grande latifundiário, egoísta e usuário da terra toda se apossa, causando crises fatais, né? A palavra fatais também, ele podia colocar crises horríveis, grandes crises, ele colocou fatais, né? Sabemos que a terra é nossa. Enfim, é um poema muito bonito, né? Temos a linguagem coloquial ou informal, pessoal, né? Também coloquial, né? Aquela que você usa ali com a comunidade, com os amigos, com os familiares. Possui uma variante espontânea, utilizando relações informais, não apresenta preocupações com as regras da gramática normativa. Coloquialismo, né? Que seria expressões próprias da fala, por exemplo, as gírias, formas contraídas como peraí, ser, pra e tipo assim, né? Às vezes você utiliza ali, né? Ah, Paulo, vem aqui, eu quero conversar com você. Peraí, né? É uma coisa mais informal, né? Você vai hoje à escola, né? E pra que fazer isso, né? Tipo assim, né? Então, são termos que nós utilizamos, que está interligado totalmente com a linguagem coloquial e informal, certo? Gírias, vamos ver o que seria as gírias, pessoal, embora a gente, né, vê bastante por aí, mas é legal nós estudarmos sobre elas especificamente. Expressão de caráter informal, o uso não se aplica à norma culta da língua portuguesa, gírias regionais, né? Chamadas de variações situacionais, estão presentes em todas as regiões do Brasil, mas cada local adota sua própria gíria. Isso é importante, pessoal. Como nós já vimos em algumas aulas anteriores, por isso eu ressalto a importância de você estar inscrito no canal, ativar o sininho, né, para você ter acesso a variedades de conteúdos disponíveis para vocês, porque nós já vimos também essa questão de regiões, né? E agora a gente vai ver as gírias por regiões. Eu vou destacar algumas regiões para vocês, né? Tem uma infinidade, ficaríamos uma aula só falando de gírias por regiões. Mas eu trouxe algumas, só para exemplificar, caso vocês lerem um texto, cair um texto, uma forma de gíria como essa, você vai analisar e pensar, olha, isso é uma gíria, uma linguagem informal. Gírias da região Nordeste, pessoal, né? Vamos ver. Abestado, né? Isso significa bobo, tolo, leso, amorfinado, aborrecido, azuretado, confuso, aluado, que fica no mundo da lua, né? Que a pessoa fica distante, né? Barril, quando algo é difícil ou perigoso, certo? Amarrado, pessoa avarenta, mesquinha. Arretado, que é legal, bacana, tudo de bom. Cafuringa é uma coisa muito pequena. Avexado, que está apressado, né? Migué, falar algo só para convencer alguém. Eu acho que migué nós utilizamos em grande parte das regiões, pelo menos aqui nós utilizamos esse termo migué para falar
sobre alguma coisa que a pessoa quer convencer, né? Quer convencer alguém. Ele fala, isso é migué. Coitar é proteger. Farrapar, marcar um compromisso e faltar. Bisonho, perdão. Pessoa quando triste, calado, morgado, desanimado, né? Gírias da região norte. Égua, expressa espanto, assim como eita ou caramba, né? Égua de largura, que tem muita sorte. Você viu como que é diferente, pessoal, né? Égua. Então quer dizer, eita, né? Caramba, ou se égua de largura é muita sorte. Gaiato, uma pessoa que gosta de fazer gracinhas. De rocha, pessoa que tem palavra, convicção no assunto. Levou o farelo, morreu. Miudinho, que é bem pequeno. Ixi, serve como exclamação. Ixi, aconteceu alguma coisa. Ixi, mascou, foi pego em flagrante, né? Moscou, desculpa, pessoal. Moscou, hein? É, bo, borogodó, pessoa que se destaca por alguma coisa. Curumim, menino, garoto. Tubão, soco na cara. Região Sul, as gírias da região Sul, pessoal. Solito, sozinho, sem companhia. Tri, bom, legal, muito maneiro. Já ouviu, né? Uma pessoa gaúcha, né? Falando tri, às vezes ele usa até o termo tri legal, né? Muito legal, muito maneiro. Cacetinho é pão francês, nós também vimos em aula anteriores, pessoal. Dar uma banda, sair, dar uma volta, alçar a pena, montar no cavalo, guri e guria, menino e menina. Bah, é uma expressão usada em diversas situações e no início das frases, mas bah, né, é muito típico das gírias da região do sul, pessoal. Cair os butiá do bolso, se assustar, ficar surpreso com algo, deitar o cabelo, fugir, cair fora, Eguale- esgualepado, ferido, machucado, guaipeca, cachorro, vira-lata, largar de ar, ficar no sol, tchê, esse é bem usado, geralmente no fim das frases para chamar atenção, trovar, chavecar. Gírias da região sudeste, pessoal. Bater o rango, comer, matar a fome, chapar o coco, beber muito, rolê, sair, dar uma volta, passeio, né? Essa daqui eu acho que é utilizada em várias regiões. Aqui, pelo menos, o pessoal utiliza a palavra rolê, que é quando dar uma volta, dar um passeio. É fria, diz que algo é perigoso. Quebrado, pessoa sem dinheiro. Só o pó, cansado. Morombado, pessoa que faz musculação, quem é musculoso, né? Sangue bom, pessoa legal, gente fina. Treta, confusão, briga. Trouxe um quadro para vocês, né, que ele explica bem a linguagem culta e a linguagem coloquial, certo? Nós temos aqui a linguagem culta. Nós estamos estudando para a prova. Na linguagem coloquial, ficaria assim, pessoal. A gente está estudando para a prova. Presta bem atenção que logo mais nós teremos um exercício e vai ser bem parecido com esse quadro, tá? E é para vocês exercitar mesmo a linguagem culta e a coloquial, né? Informal, certo? No segundo ali do quadro. Você aceita ir ao cinema comigo? Você aceita ir no cinema comigo? Nós passamos em frente à escola.
A gente passou na frente da escola. Passou. Tá vendo? Até com acento ali. Ela pegou o seu vestido emprestado. Ela pegou, não pegou, né? O seu vestido emprestado. Vamos fazer um passeio hoje? Vamos dar um rolê hoje? Um exemplo, né, pessoal? E a adequação linguística, né, que é toda essa formação que nós falamos, que as pessoas elas vão se adequando dependendo do ambiente, dependendo da situação, por exemplo, se é uma situação formal, se é uma situação entre amigos, familiares, não formal, certo? Aqui eu trouxe uma citação, né, que especifica bem tudo que nós estávamos vendo anterior aqui na aula, certo? A adequação linguística é a habilidade que os falantes possuem de adaptar a linguagem de acordo com a necessidade do momento, podendo optar por dois diferentes registros da língua portuguesa, a variação padrão e a variação popular, também conhecida como linguagem coloquial. Cada uma dessas variedades deve ser empregadas em situações específicas e ambas sem distinção. Funcionam bem cumprindo papéis específicos na comunicação, pessoal. Agora chegou a melhor hora, que é a hora do exercício, é a hora de nós colocarmos o nosso conhecimento em prática. Pessoal, eu vou ler aqui para vocês, vou deixar 5 segundos, mas vocês podem anotar, dar uma pausa no vídeo, resolver, né? Porque esse aqui você tem que anotar mesmo. Esse aqui é bem para exercitar. E você pode voltar depois, conferir o gabarito, tá bem? Mas eu vou dar 5 segundos após a leitura. Transforme os discursos abaixo que estão na linguagem informal para a linguagem formal. Letra A. Demorou pra caramba a conversa. Letra B. Foi comprar naquela loja porque estava rolando um bom desconto. E isso é maneiro, né? Como que ficaria, tá vendo essas frases na linguagem formal, pessoal? Aqui é informal, tá bem? Lúcia, letra C. Lúcia ficou feliz com o presente que ganhou. Letra D. Tem uma galera muito sem noção. Letra E. Tudo ok, brother. Como você tá? Tudo ok, brother? Como que você tá? 5 segundos, pessoal, mas podem fazer no seu tempo. Dê pausa no vídeo, respondam, anotem e depois voltem para o gabarito. Certo? 5, 4, 3, 2, Vejamos, pessoal, o gabarito. Letra A. Demorou muito a conversa, né? Assim que ficaria na linguagem formal. Letra B. Comprei naquela loja, pois estava tendo um bom desconto. E isso é legal, certo? Letra C. Lúcia ficou feliz com o presente que havia ganhado, certo? Letra D. Tem muita gente que não entende as coisas, certo? Letra E. Tudo bem, amigo? Como você está? É isso aí, pessoal. E agora é só praticar, pegar os textos e analisar. Bem, essa é uma linguagem formal? Essa é informal, coloquial? Como que eu posso estar utilizando isso? Na hora de escrever, você prestar bem atenção, tá bem, pessoal? Faça as suas anotações, pesquisem textos, faça os seus exercícios e bons estudos para vocês, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula, né? E eu deixo aqui os meus agradecimentos a todos e todas, ao canal Conquiste Seus Sonhos, Enem, e ao professor Heitor Grilo. Pessoal, bons estudos, até a próxima!